Shalom a todos. Gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje respondendo mais uma pergunta que me fizeram a pergunta sobre como que a testemunha, na época do Bedim, né, na época que Israel existia, como a Torá determina, não a Israel de hoje, né, que muitos confundem, acham que Israel hoje é o mesmo Israel da Torá, sendo que não é, não tem nada a ver, né? Mas nos tempos remotos, né, da época da monarquia israelita, desculpa, como que funcionava a questão da testemunha e a gravidade de um testemunho falso. Então, para responder essa pergunta, eu fiz um estudo aqui do Talmud Tratado de Sanhedrin, né, que significa que, que explica, comenta e estuda as leis de julgamento, de justiça, dentro do juiz, da forma da legislação, no caso israelita. Tá? E no tratado, no Tratado de Sanhedrin, na Mishnah 5, né, capítulo 4, Mishnah 5, no Sinédrio, a introdução conta o seguinte: nossos rabinos contam na Mishnah, começa com a descrição seguinte, do aviso, né, explicando como que os juízes começariam a explicar para essa testemunha como que ia funcionar, como que o Bedim ia proceder com essa testemunha. Por quê? Hoje, nós estamos acostumados ao seguinte, qualquer um pode chegar na delegacia e falar, fulano me furtou, fulano me roubou. Na teoria existe uma investigação, aqui no Brasil no caso, e para verificar se aquilo é verdade ou não é. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Mas na época do Bedim, na época da monarquia israelita, isso era muito sério. Então, tinha que sim ser bem explicado, tá? Então, a Mishnah continua com a discussão, a explicação sobre a singularidade, a importância, né, e a severidade que, no caso, explicando para a testemunha, em caso dessa testemunha fazer um testemunho falso, principalmente em relação a algum crime que poderia levar à morte, né? Então, por exemplo, como que os juízes, né, nossos mestres começavam a explicar para as testemunhas. Desculpem, gente, o gripão está muito frio aqui. Bom, primeiro eles chegavam e advertia a testemunha, né? Eles começavam no Talmud, começa explicando o seguinte, ele começava falando assim, talvez você diga algo que é apenas uma suposição, ou boato, ou de segunda mão, ou mesmo de um homem confiável. Ou talvez você não sabia, talvez você quer acusar alguém, mas você não sabe que nós vamos examinar minuciosamente essa acusação. Então, quer dizer, os juízes já começavam, o Betim já começava a pressionar a testemunha para ter certeza que aquela testemunha não ia cometer uma injustiça. Aí começava, prosseguia. O Betim continuava falando. Saiba que, além disso, que os casos capitais, ou seja, os casos extremos, não são como os casos não capitais, os casos mais simples. Em casos capitais, em casos não capitais, mais simples, o homem pode pagar em dinheiro e assim fazer expiação, mas em casos capitais, a testemunha é responsável pelo sangue dele, do acusado, né? E o sangue de seus descendentes. Então, quer dizer, até o fim dos tempos. Olha a gravidade que é acusar alguém injustamente. Então, o que o Bedim quer explicar é o seguinte, olha, você tem certeza que você quer fazer essa acusação? Você não está querendo acusar alguém só porque você está com raiva, ou sei lá, por outro problema menor, ou porque você só ouviu falar, ou só porque, né? Porque é muito grave. Porque se essa acusação vier à tona, e no caso se referindo a
uma transgressão que leva, no caso, o acusado à morte. Nós estamos falando nessa situação. Aí ele diverte, olha, você além de estar matando uma pessoa, você vai estar matando a geração dessa pessoa, porque essa pessoa não vai ter filhos, não vai ter geração. Isso é muito grave. Isso é muito grave, né? Muito gravíssimo. Então, eles prosseguiam dizendo, pois assim está escrito na Torá. Isso, e nós encontramos isso na Torá no caso de Caim, que matou seu irmão. Pois diz, Demei acha tzoakim elai mi hadamah. O sangue do seu irmão clama a mim, né, diante da terra. Ou seja, tá falando assim, olha, a descendência, o Betim chega e fala, ó, pega a Torá, abre e fala, ó, tá igual o caso de Caim, ó. O caso de Caim tá a mesma coisa. Quando Caim matou Abel, não está falando lá que Abel clamava pela sua morte, por vingança. Está dizendo que a sua descendência clamava, falando, como que nós viemos, assim diz os sábios, né? Dando lá no Gênesis, Bereshit 4:10, né? Que fala, e ele deixa bem claro. Fala assim, não está lá escrito assim, e seu irmão clama a mim. Está escrito, o sangue do seu irmão, ou seja, a descendência do seu irmão, clama a mim, né? Que mede o seu sangue e o sangue dos seus descendentes. E o outro ditado, né, como se diz, o sangue foi lançado sobre as aves e as pedras, ou seja, os sábios, no caso Betim, ele começa a explicar a gravidade que uma pessoa pode colocar a outra desnecessariamente. Porque é comum você encontrar numa família, geralmente uma pessoa de mau caráter, porém, pessoas de bom caráter. Você não pode jogar uma pessoa, uma família, por causa de 2, 3 ou 4, assim diz a Torá, assim diz o próprio Deus, o próprio Criador. Então, a partir do momento que você julga pela raiva, que você age pelo instinto, pela raiva, e você não mede consequências, e você começa a criar situações negativas, falar mal, e quer ver a destruição daquela pessoa, você está trazendo um julgamento maléfico para a sua vida, assim diz a Torá, assim diz o próprio Deus. Assim diz, tanto é que Caim, ele foi amaldiçoado, né? Então, os rabinos falam sobre isso, né? E continuam. Mais uma vez, os rabinos continuam explicando, olha, você tem que entender que toda a humanidade, ela surgiu de uma única pessoa, de uma única criação. Hashem criou um único homem, desse homem ele dividiu. Esse homem foi chamado macho e fêmea, homem e mulher, mas saiu de um ser que foi dividido em macho e fêmea. E aí veio as outras pessoas, para que os hereges, né, eles não dizem, para que as pessoas que não compreendem a Torá possam dizer o seguinte, existem muitos governantes, existem muitos deuses, né? Por que os rabinos estão tocando nesse assunto? Bom, vamos entender. Porque talvez você um dia possa ter a oportunidade de ler esse trecho no Talmud e você vai ficar sem entender. Por que eles estão falando que talvez, que no caso de um julgamento, os rabinos pegam aquela testemunha e falam, olha, você tem que entender que Deus criou todo ser humano através de um único homem. Por quê? Porque Deus também desejava que aquelas pessoas que não compreendem a Torá não venham dizer, que existem muitos deuses no céu. Desculpem. Aí você fala, o que tem a ver? Bom, eu vou dar um exemplo fácil. Índia. Na Índia, se acredita em castas aonde que os intocáveis, que na verdade são os verdadeiros indianos, tá? Os verdadeiros indianos são os intocáveis, não provém desses deuses. Então, na cultura politeísta, se eu sou filho de Deus, me livre desse pensamento. Só um exemplo, Baruch Hashem. Mas, se eu pertenço a um determinado Deus, eu sou superior àquele outro Deus que não tem nada a ver com o meu Deus. Então, assim, é meio louco, mas é isso. Então, Hashem, o Bedim já começa explicando. Olha, nós não somos igual as nações. Nós compreendemos, nós temos compreensão de um único Deus. Nós temos
a compreensão que existe um único ser, algo que trouxe tudo à existência, é único, que dali partiu tudo, né? Então nós não podemos agir como as nações, né? Assim começa a dizer e prossegue. Mais uma vez, Deus, bendito seja Ele, criou os seres humanos através de uma única pessoa para proclamar a grandeza do seu nome, para que o ser humano possa selar, né, e possa entender que todos vêm dos reis, o eterno, o abençoado, bendito seja ele. Mas todos os humanos têm um selo de um único homem, mas nenhum de nós somos semelhantes ao outro. Ou seja, nós temos um sinal da humanidade, ou seja, nós somos humanos, pertencemos a uma única raça. Tanto é que a Torá não fala que existe a raça negra, a raça branca, a raça asiática, a raça amarela. Não. A Torá fala que só existe uma raça, o ser humano. A questão de cor de pele é só questões genéticas. Só isso. A Torá não fala de raça negra, raça branca, raça amarela. Não. A Torá fala de uma única raça, o ser humano. Cor, altura, formato do rosto, corpo, são questões de genética. Não questão que Deus fez a raça humana que uma superior à outra. Não existe isso. O Beit Din adverte também a testemunha sobre isso. Por que o Beit Din está fazendo isso? Porque o Beit Din, na época, sabia que Israel era arrodeado de nações idólatras, que tinham costume de questões de caças, ou seja, de inferiorizar um outro ser com a ideia que o outro ser, por ser uma aparência, segundo aquelas nações, se a pessoa tinha um determinado tipo de aparência, bonito, por exemplo, ele era o filho de um deus superior. Se aquela pessoa não tinha uma aparência bonita, mais feio, era, por exemplo, um exemplo, só para vocês entenderem, era filho de um deus inferior, um demônio, por exemplo. Então, aqui os rabinos já eliminam isso aí, falam, chega, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, tá? Então, todos nós somos seres humanos, tá bom? E mais, Deus criou o ser humano, tá? Por amor que ele tem à sua criação. E ele prossegue. E se talvez você, testemunha, você que quer testemunhar, disser, virar e falar assim para nós, para o Beit Din, por que devemos nos envolver com esse problema? Ou seja, não foi dito lá em Levíticos Vaikra 5:1, e ele sendo testemunha, viu ou ouviu, se ele não falar isso, ele levará sua maldade contra si. Ou seja, aí os rabinos, antes da testemunha, que provavelmente na época conhecia a Torá, eu falei assim, não, peraí, rabino, já está escrito na Torá, que se eu ver um erro, ou ouvir falar de um erro, eu tenho que falar, porque se eu não falar, ficar caladinho, ver um erro e não falar, é como se eu mesmo estivesse cometendo aquele erro. Então os rabinos já começam a falar, não, eu já sei que você pensou nesse trecho de Levíticos, né? Aí prossegue, também sei, talvez você, testemunha, venha como no caso de Provérbios. Provérbios 11:10, que fala, porque devemos ser culpados do sangue desse homem? Não foi dito, quando o perverso perecer a alegria? Aí os rabinos já começam. Aí os rabinos vão explicar para ele, ó, é o seguinte, você tem que entender que os juízes, naquela época, né, chegaram nossas testemunhas, e antes de aceitar a testemunha, eles tinham que botar essa testemunha na realidade. Eles tinham que fazer com que essa testemunha compreendesse a gravidade e a responsabilidade que é de ser uma testemunha. Então não era algo simplesmente eu estou com raivinha, vou lá e brigo, e vou e acuso para me ver uma pessoa morrer, uma pessoa pagar. Não! Não é assim que funciona. Porque muita gente, quando lê o Antigo Testamento, né, para os cristãos chamam de Antigo Testamento, o Torá, eles falam, nossa, Deus era ruim, mandava matar. Não era assim, gente. A questão de morte lá da Torá era em último caso. Deus falou só, aquele que cometer isso certamente morrerá, será morto e tal. Mas Deus está querendo dizer o seguinte, olha, vocês tentam tudo, mas o máximo que vocês podem fazer é esse aqui, vocês podem levar a pessoa morta em caso extremo. Por isso que
os rabinos, ao Beit Din na época, tinha tanto cuidado, tanto temor em levar alguém à morte. Não era, ao contrário do que muitos pensam, o povo saía morrendo assim, sem acusar a torta direita, não. Tá bom? Então a Mishnah fala que os juízes advertiam as testemunhas sobre a gravidade dos seus depoimentos e eles ainda advertiam que a testemunha em segunda mão, ou seja, mesmo que seja ouvido por uma fonte confiável, é inadmissível. Ou seja, mesmo que essa testemunha tivesse ouvido acusação, não direta a ele, tiver passando, ouvir uma pessoa muito séria, muito honesta daquela cidade, uma pessoa que tem uma índole bacana, mesmo que aquela pessoa estiver falando, fulano fez isso, o Beit Din não podia aceitar a testemunha e falar, olha, eu ouvi fulano lá, mas fulano é muito honesto, ele não erra, não pode, isso é proibido. Por quê? Porque o Beit Din entende que, como a própria Torá nos ensina, que por mais justo e honesto que seja um ser humano, nós somos falhos, nós somos, de vez em quando, guiados pelos nossos instintos animais, a raiva, a alegria, o amor em excesso, e etc. Tá? Os juízes também recordam as testemunhas que serão que essa testemunha e essa acusação dessa testemunha será examinada cuidadosamente. Ou seja, naquela época, quando você queria acusar alguém, não era simplesmente você acusar. O Beit Din ia verificar seu caráter, sua índole, ia saber como que você é, desculpa, no dia a dia, como que você é com sua família, com seus amigos, dos seus negócios, para saber se e da onde que você vai investigar tudo para saber se realmente aquela acusação deve ser levada adiante, principalmente em pecados capitais, em erros gravíssimos que possa levar alguém, no caso, à morte, tá? Então, os juízes, na época, advertiam as testemunhas de que as consequências de uma execução de uma pessoa injustamente acusada são extremamente graves. E, de fato, são graves ao nível de ir à eternidade. Ao testemunhar falsamente contra uma pessoa e, desse modo, levar sua execução, a testemunha não estará apenas matando o próprio acusado, mas também, na essência, eliminando toda a sua geração futura. E se, por acaso, esse acusado for inocente, essa maldição ela cairá sobre quem acusa, a testemunha. Então, é extremamente grave. Tá? Na seção 2 da Mishnah, na explicação, a Mishnah prova seu ponto de vista, que matar uma pessoa é como matar os seus futuros descendentes. E realmente são. Usando o Midrash sobre as palavras de Deus sobre Caim, né, que matou o seu irmão Abel, ele fala, e o sangue do seu irmão clama, ou seja, a descendência do seu irmão clama a mim. Tipo, como que nós vamos ao mundo? Agora mataram o nosso parente, como que nós vamos ao mundo? O Midrash baseia-se no fato de que Deus usa o plural, mim, em vez de dam, sangue. Isso é para nos ensinar que Caim matou não só Abel, mas também todos os seus descendentes. A Mishnah prossegue com uma interpretação adicional de sangue. De acordo com essa interpretação, Deus usa o plural porque o sangue de Abel estava espalhado em muitos lugares, no caso nos céus. E essa última nota obviamente, um brilho tarde extrapolado para a Mishnah. Ou seja, segundo o estudo da Torá, Abel já tinha alguns, provavelmente alguns filhos, uns entendem assim, outros não. Outros entendem que no mundo espiritual, quando os seus filhos estavam para nascer, preparar para nascer, aconteceu que começaram a clamar a Deus. Falaram, olha, como é que nós vamos nascer? Como que nós vamos nascer? Mataram a via, mataram o único caminho para nós chegar no mundo. Como que nós vamos nascer? Então essa é a explicação de o sangue do seu irmão clama a mim. E mais, alguns entendem que Abel já tinha alguns filhos e falava, e agora, como nossos irmãos vão nascer? Como que nossos irmãos vão nascer? Mataram o nosso pai.
Então a gravidade é muito grande você acusar uma pessoa injustamente. Na seção 3, a Mishnah agora prossegue com 4 razões diferentes pelas quais Deus criou, em primeiro lugar, um homem, apenas um ser humano. O primeiro motivo é para nos ensinar que um ser humano está dentro de si mesmo. O mundo inteiro está dentro de um ser humano. Então, cada ser humano leva a essência de todos os seres humanos do mundo. Então, você que está me vendo aqui, você tem os seres humanos todos do planeta dentro de si. E cada ser humano da Terra também tem você dentro de si. Assim é o conceito de Torá. Portanto, quem mata uma única pessoa é como se ela destruísse o mundo todo. E quem salva um ser humano é como também ela salvasse o mundo todo. Né? Então, essa é a importância que a Mishnah nos traz, da importância de sermos seres humanos, de termos o respeito. E quando você tem essa compreensão, quando você começa a entender o significado dessa mensagem da Torá, você começa a entender que se você for olhar só as falhas das pessoas, você também vai estar transgredindo a Torá. Por quê? Porque a partir do momento que você só olha as falhas das pessoas, é um sinal claro que você não está olhando as suas falhas. E quando as falhas do teu próximo, ela te traz alguma raiva, algum prejuízo, você tem que compreender que as suas falhas também levam prejuízo para alguém. Né? Mas quando você começa a ver as falhas, mas também ver as qualidades, você vai dar uma sensação de equilíbrio. Você vai começar a entender que, apesar da pessoa ter falha, ela tem qualidade. Que ser bem trabalhadas e de uma forma equilibrada, aquilo pode trazer uma grande bênção. Então, é muito importante que se compreenda isso dentro da Torá. O segundo motivo é que Hashem trouxe todos os seres humanos através de um ser humano, é para que as pessoas não se gabem de sua linhagem. Para que alguém não possa dizer assim, não, meu pai é melhor do que o seu. A minha família, eu venho de família tradicional e você não vem. Isso é a Mishnah. Isso está no Talmud. Isso aí não é coisa. Isso está na Torá. Para que você não possa dizer, eu sou branco, eu sou melhor do que o negro. Ah, eu sou negro, eu sou melhor do que o branco. Ah, eu sou asiático, eu sou melhor do que os brancos e os negros. Não, eu sou de família real, eu sou melhor do que o plebeu. Não, não é assim que funciona. Você é ser humano, simplesmente, unicamente ser humano. Chora, ri, tem fome, tem sede, se alegra, se entristece, como qualquer ser humano do planeta Terra. Sua cor, sua feição, o seu poder não te inibe de doenças. O mesmo ar que você respira, não importa se você é rico ou pobre, ambos respiram o mesmo ar. Ambos têm o mesmo coração. Ambos têm o mesmo sangue. Vocês entenderam? Lógico, tem um sangue A positivo, mas vocês entenderam. Tem pobres com A positivo e tem ricos com A positivo. Então, é essa que é a ideia que a Torá vem trazendo. Por quê? Porque a ideia de que meu pai é melhor que o seu, minha família é melhor que a sua, minha cor é melhor do que a sua, minha posição social é melhor do que a sua, isso vem da idolatria antiga, remota lá os tempos antigos. A idolatria, ela tem essa característica. A idolatria, ela tenta divinizar o egoísmo humano. Ela tenta divinizar o que tem de mais nojento dentro do ser humano, que é o racismo, o egoísmo, tudo que for de negativo, como estou recordando muito bem, para até não perder a concentração aqui, é divinizado dentro da idolatria. E vem a Torá para justamente combater isso. A Torá vem justamente para combater isso. Inclusive, foi até bom tocar nesse assunto, que existem muitos judeus aí que gostam de desfazer de quem não é judeu. Não muitos que eu falei, gente, mas na verdade são
Equivalente aí a poucos por cento. É só força de hábito, né? Inclusive uma força de hábito muito ruim. Mas existem alguns grupos judeus que gostam de desfazer. Mas não está na Torá. Não é porque ele é judeu que ele pode fazer o que não está na Torá e tentar divinizar. E a Torá é muito, o Talmud é muito bem claro. Um judeu que pratica qualquer coisa da idolatria. Qualquer coisa da idolatria é pior do que qualquer idólatra no mundo. Ou seja, se um judeu ele não adora imagem, mas pratica uma coisa da idolatria, é como se ele fosse idólatra. Vou dar um exemplo. Se uma religião acredita que, pelo fato daquela pessoa ser daquela religião, ela é superior às outras pessoas que não são daquela religião, e o judeu faz a mesma coisa, ele fala, eu sou judeu, eu sou melhor do que o cristão, ele é pior do que o idólatra. Porque ele está seguindo um costume idólatra. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto para vocês entenderem melhor, tudo bem? Então, o segundo motivo seria isso, para mostrar que o ser humano é apenas ser humano. A terceira razão é provar às pessoas que não conhecem a Torá que existe apenas um Deus, né? E se mais de uma pessoa tivesse sido criada originalmente, as pessoas poderiam afirmar que cada pessoa foi criada por um Deus diferente. A quarta razão é mostrar a grandeza do Criador, bendito seja Ele, que embora Deus criou apenas um homem, a cada pessoa subsequente é, portanto, carimbado com o gene de Adão. Nem duas pessoas se parecem ou serão parecidas. Isso nos ensina que cada pessoa deve dizer, por causa do mundo, eu fui criado. Ou seja, nós temos o selo da humanidade, o selo de Adão, porém com peculiaridades singulares. Tá? E na seção 4, finalmente, a Mishnah retorna à exortação de que os juízes dão as testemunhas, depois de ter advertido sobre as terríveis consequências do falso testemunho, que trazem, né, que elas devem ter medo. Mas também, os juízes também, depois que percebem que essa testemunha seja uma pessoa digna, ela também tem que incentivar, falar, tem certeza? Para que essa pessoa também não comece a entender que, então eu vou ter medo, será que eu vou estar errado? Tal. Não. Os juízes, eles tinham essa preocupação também. Eles faziam essa pressão, tudo, mas depois eles falam, não, mas se você realmente viu, só seja sincero com nós. Chega, olha, juiz, eu ouvi falar, não tenho certeza, mas eu gostaria que vocês investigassem, que talvez pode trazer um mal. Vamos supor que você está aqui no vizinho, você escuta o vizinho falando que vai matar alguém. Aí se você decidir denunciar isso, ou você ouviu que o vizinho falou que o outro vizinho falou que ia matar alguém. Aí no caso você tinha que chegar no juiz e contar a verdade. Falar, é o seguinte, eu ouvi assim, assim, assado. Não tenho certeza, mas aquilo me incomodou, eu fiquei preocupado. Gostaria que vocês investigassem. Era assim. Essas advertências gravíssimas, fortes, que os juízes fazem com a testemunha, quando a testemunha chegar lá e falar, eu vi, muitas vezes a testemunha não viu, ela ouviu. E fala que ouviu, entendeu? Distorcendo a verdade. Então, o intuito disso tudo é fazer com que a testemunha, quando chegasse, falasse, não, ó, eu não vi, eu deduzi isso e aquilo, entendeu? Por quê? Porque uma verdade bem dita é mais fácil da coisa andar bem, né? Então, é por isso que o juiz tinha tanto preocupação com isso tudo. Portanto, eles lembravam a testemunha de que alguém que realmente conhece o testemunho e não traz para o tribunal é considerado um pecador, de acordo com a Torá. Uma pessoa tem uma obrigação religiosa de testemunhar se ela viu um crime. Finalmente, embora a lei judaica tenha aborrecido a execução injusta de uma pessoa, a execução legítima na concepção de Torá judaica ela melhora o mundo. E ao testemunhar, fielmente contra uma pessoa que realmente cometeu um crime, as testemunhas estão trazendo justiça muito necessária para o mundo. Ou seja, apesar dessa pressão psicológica que os juízes faziam, os juízes também, quando percebiam, os juízes também explicavam que sim, é muito bom você ver um crime e falar, não, tem que denunciar.
Porque nas culturas idólatras é costume uma pessoa que quer justiça. Quando você fala que você quer justiça, você tem que entender que quem quer justiça denuncia, quem quer justiça não aceita o erro, quem quer justiça luta para trazer, fazer seu país ser um país bom. E a partir do momento que você denuncia, você está fazendo bem para o mundo. O que não pode, o que aqui na Mishnah do Sinédrio está explicando é você acusar alguém injustamente. Mas se for justamente, se realmente você viu, se realmente você tem certeza, ou se você não tem certeza, mas pelo menos você falou a verdade, é sim válido por Sinédrio na época da monarquia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a forma que o Sinédrio pensava a respeito da testemunha. E se você gostou, se inscreve no canal, dê joinha, compartilhe. E até o próximo vídeo. E shalom. Shalom. Vale lembrar que essa explicação ela não é superior à explicação de um rabino, já que eu não sou rabino, sou apenas um estudante. Então, para mais informações, para uma explicação mais aprofundada, é sempre essencial procurar um rabino legítimo, ortodoxo, ou que não seja um rabino mesmo, que seja um judeu verdadeiro. Shalom.